Nós estamos aqui hoje para glorificar o nome do Senhor. We are here today to glorify the name of the Lord. E antes de eu começar a ministrar a palavra de Deus, And before I start ministering the word of God, eu queria dar um aviso para os irmãos. I'd like to give just a heads up to our brothers and sisters. O remédio vai ser um pouco amargo hoje. The man seems gonna be a little bit bitter today. Eu gostaria de perguntar para vocês, eu posso seguir adiante? And I would like to ask you first, can I move forward? Posso escutar um amém? Can I hear an amen? Amém. O tema da mensagem de hoje The theme of this message today, é uma pergunta. it is a question. Não sabes tu que eu te conheço? Didn't you know that I know you? E claramente estou falando de Deus te And I'm conhecer. clearly speaking about God knowing you. Peço aos irmãos, me dê um retorno aqui que eu não estou ouvindo nada, por gentileza. Amém. Aí, agora ficou bom. Ok? Jogar? Som. Aí agora tem até alto. Amém. Amém. Queridos irmãos, Beloved brothers, não é de hoje que a religião, it's not from today that religion, para grande parte do povo, for great part of the people, é um esconderijo, uma capa. it is a hiding place, it is a cape. E normalmente para esconder o que realmente nós somos. And usually we use it to hide who we truly are. Muitas pessoas têm utilizado a religião Many people are using religion para se esconder. to hide themselves. Mas como o tema dessa mensagem hoje But since the theme of this preaching today fala a respeito daquele que tudo sabe, speaks about the one that knows it all, bom se nós, em todo o tempo, good it would be for all us all the time. nos encontrássemos fiel a Deus. We could find ourselves faithful to God. Então, quando nós fizéssemos esse questionamento para nós mesmos, So when we would question ourselves about it, Deus, o Senhor me vê? God, do you see me? Quão maravilhoso seria How wonderful would it be nós falarmos com o Senhor. for us to talk to the Lord? Pai, eu sei que o Senhor me vê nessa tribulação. Father, I know that you can see me in the midst of this tribulation. Eu sei que o Senhor me vê nessa situação que eu estou passando. I know that you can see me in this situation that I'm going through. Senhor, eu sei que o Senhor vê a doença que tenho. I know that you can see the disease that I have. Eu sei que o Senhor vê a situação da minha casa. I know that you can see the situation of my house. E o Senhor vê que eu sou fiel ao Senhor. And you can see that I'm faithful to you, Lord. Mas o grande problema, irmãos, But the greatest problem, é brothers, que a vida cristã, it is that the Christian ela é life, cheia de altos e baixos. it's filled of ups and downs. E constantemente nos encontramos lá And embaixo. constantly we find ourselves down, Frequentemente estamos lá down. embaixo. Frequently we find ourselves down, E isso não é bom. That's not good. Para mim continuar no raciocínio, as So I crianças may keep estão going. liberadas para irem, ok? The children are free to go to the kids' church. Amen? As crianças podem ir. Amen. Vocês continuam atentos para mim, por gentileza. Please keep your attention to me. Para a gente não perder o raciocínio, ok? Queridos irmãos, Beloved brothers, o problema que nós encontramos the problem that we find é que Deus não apenas conhece is that God not only knows aquilo que vocês podem ver em mim, what you can see in mas me, Deus conhece tudo. but God knows it all. E o mais importante daquilo que Deus conhece And the most important thing of God, é aquilo God que eu não knows consigo enxergar em você. is the things that I cannot see in you. É aquilo que os nossos olhos It's físicos what our physical eyes não podem enxergar. cannot see. E às vezes, até mesmo pelo And comportamento, sometimes, even because of our behavior, nós não conseguimos perceber we can't realize it, o que está aqui dentro. what is inside. Mas Deus conhece. But God knows. E é aí que está. And that's the point. Eu vou fazer mais uma vez a pergunta. I'm going to ask the question again. Não sabes tu Don't you know que Ele te conhece? that He knows you? Nós não podemos nos esconder de Deus We cannot hide from God aqui na igreja, here at the church, na religiosidade. in religiosity. Alguns se escondem atrás de um título, Few people, they hide behind titles. outros pelo tempo de conversão. Other people hide behind the time that they have with Christ. Alguns estão há 10 anos na igreja, Some people are already like for 10 years in the church. outros 20, outros 30 Others anos. 20 or even 30.
Eu quero dizer para você, I would like to say to you, Deus ainda continua God still conhecendo o teu coração. knows your heart. Alguns estão se escondendo atrás de uma liderança, Some people are hiding de behind the grupo. leadership of a group nos trabalhos da igreja. in church works, Mas isso tudo, irmãos, but all of it não nos dá o título de filho. does not give us the title of son and daughter. Não nos dá o título de fiel a Deus. It doesn't give us the title of faithful to God. E não nos dá a condição de íntimos de Deus. It doesn't make us intimate. Logo é with God. possível So it is possible nós nos escondermos for us to hide através da religiosidade through religiosity entre os irmãos. in the midst of our brothers and sisters. Às vezes conseguimos nos esconder Sometimes we can hide, até mesmo das pessoas lá de fora, even from the people outside que nem vêm para a igreja. that don't even come to the Mas church. quando eles olham, But when they look, eles falam, se veste como they say, um servo de Deus, they dress like a servant of God. anda como um servo de They Deus. walk as a servant of God. Ele tem o palavreado de um servo They de Deus. speak, they talk as a servant of God. Mas existe um momento, irmãos, But there is a moment que tudo isso vem ao chão. that everything comes É crumbling o down. momento que nós entramos dentro do nosso It quarto. is the moment that we enter our rooms Nós fechamos a porta. and we close the door. E nós vamos falar com aquele que tudo And sabe, then we're going to talk to the one who knows it all, que tudo conhece. that knows it all. Dele nós não podemos esconder. From him we cannot hide. Dele nós não podemos fugir. From him we cannot flee. A palavra do Senhor nos diz, The irmãos, word of God says que antes que uma palavra saia da nossa that boca, before a word even comes out of our Deus mouth, conhece. God knows. Ou seja, That means até nossos pensamentos even our thoughts são sondados por Deus. are perused by God. Logo, nós não podemos esconder dele. So we cannot hide from him. Em todas as partes do mundo, All around the world, é nítido it is clear que Deus está falando sobre a conversão de si mesmo. that God is talking about our own conversion. Eu não sei se você tem percebido, I don't know if you're realizing. eu não sei se você bebe apenas da fonte daqui. I don't know if you drink only from this fountain. O que eu estou falando é de você ouvir uma palavra I'm talking em about outro lugar. when you hear a preaching from another place. Mas há uma percepção But there is a realization de que Deus está falando frequentemente that God is frequently speaking da conversão de si mesmo. about the conversion of ourselves. Não é aquilo que as pessoas veem em você, It's not what people see in you. é aquilo que Deus vê em você. It's what God sees in A you. conversão de si mesmo, The conversion of yourself. ela não começa fora e vai para dentro. It doesn't start on the outside to go to the inside. Ela começa dentro e vai para It fora. starts from the inside out. Ela traz essa It transformação. brings this transformation. Eu gostaria que, I would like, não abra ainda, eu só vou citar esse versículo. don't open yet, I'm just going to Provérbios talk about 23, this verse. 26. Proverbs 23, 23, 26. 26. Diz assim, filho meu, It says, my son, dá-me o teu coração. give me your heart. O teu coração. Your heart. As saídas da vida, The outs of life. os planejamentos, All the plannings. aquilo que nós temos dentro do nosso coração, What we have inside our hearts. revela para onde nós vamos. It shows where we are going. Aquilo que pensamos What we think nos torna para onde nós iremos. turns us to the place where we are going. Porque primeiro nós planejamos, Because first we plan, nós arquitetamos na nossa mente, we have everything para depois architectured, executar. so then we can execute. Por isso, nós precisamos cuidar muito daquilo que That's why we pensamos. need to care a lot for what we Nós think. precisamos administrar muito o que nós pensamos. We need to manage what we Porque think. pode nos levar Because it can take a us ser, to be a nos tornar aquilo and que to nós become pensamos. what we think. 2 Coríntios 13, 5, 2 Corinthians diz assim, 13, verso 5. 13, verse 5. Examinai-vos a vós mesmos, Examine yourselves. se permanece na fé. Se permaneceres na fé. If you remain in the faith. Um exame de si mesmo. You have to examine yourself. Todos os meses nós lemos 1 Coríntios capítulo de número 11, Every month we read we read Corinthians. para nós cearmos
to have the Holy Supper O exame de si mesmo and to examine é uma yourself. instrução de Deus It's an instruction from God antes de nós tomarmos a ceia. before we take part on the Holy Supper. Deus nos convida God invites us a nós olharmos para dentro de nós for us to look inside of para ourselves ver se nós permanecemos fiel. to see if we remain faithful. Logo, não importa a So, roupa que você está vestindo, It doesn't matter the clothes that you are wearing, se ela não está mostrando nada, if it's not showing anything, if it's se eu estou decent, cuidando dessa parte, if I'm caring for this part, isso é bom? that's good. Claro que é bom. Of course it is É good. necessário? É claro It que é is necessário. of course it is needed. Isso não importa se você está falando It doesn't matter as palavras que abençoam, if you're speaking the words that bless, o jeito de você caminhar, the way you walk. disso nada importa para Deus. Nothing is important to God Se o coração if your heart está perdido. is lost. E agora eu gostaria que você abrisse comigo. Now I would like for you to open with me. Dani, põe aquele fundo lá para nós, por gentileza. Mateus 15. Eu Book gostaria of que você abrisse comigo agora. Mateus of capítulo de Matthew. número 15, a partir do verso 1. Chapter 15, starting from verse 1. Diz assim a palavra de Deus. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim. Desobrigado fica. Esse não honrará de modo algum, nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me veneram, ensinam doutrinas que são preceito dos homens. E chamando assim a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Para nós entendermos um pouquinho melhor, So we may understand it better. nós estamos falando da religiosidade do tempo de Jesus. We're talking about religiosity in the times of Jesus. E na tradição dos anciãos, And in the tradition of the elders, aquele que não honrava pai e mãe, the one that didn't honor ele father tinha que and mother, morrer. they had to die. Mas com uma capa religiosa, But a religious cape, os líderes religiosos daquela the época religious leaders of that diziam time, assim: they would say, tudo que tenho para oferecer, everything that I have to offer, eu já ofereci ao Senhor. I had already offered to the Logo Lord. fico livre. So I am free. Em outras palavras, In other words, todo o meu tempo all my time já é do Senhor. already belongs to the Lord. Olha que coisa linda, irmãos. Look at what a beautiful thing. A religiosidade daquela época The religiosity of that time. era uma coisa que o povo não conseguia nem enxergar. It was something that people couldn't even De see. tão bonito que era. So beautiful it was. Todo o tempo que eu tenho, eu já dou ao Senhor. All the time that I have, I'm Logo, already given to the Lord. Fico livre de honrar meu pai e minha mãe. Therefore, I'm free from honoring father and mother. Que tradição. Todo o meu tempo é do Senhor. What a tradition. All my time belongs Tudo to the que Lord. faço é para o Senhor. Everything that I do belongs to the Lord. Logo fico livre de honrar Therefore, pai e mãe. I am free from honoring my father and my mother. Jesus pegou esse ponto Jesus took this point e chamou-os de hipócritas. and called them hypocrites. E nós precisamos trabalhar And we isso need dentro de nós. to work this inside of us.
Nós precisamos trabalhar aquilo que nós estamos dizendo. Isso é para o We Senhor. need to work on the things that we are saying that we are doing for the Lord. Quando na verdade estamos nos escondendo When in truth we are really hiding daquilo ourselves que o nosso coração realmente é. from what our hearts really are. Jesus os chamou de hipócritas. Jesus called them hypocrites. Mas como chamaria a mim? But how would he call me? Como chamaria você? How would he call you? Ele nos convida a examinar aquilo que está He dentro do nosso coração. invites us to self-examine what's inside our hearts. Porque a palavra de Deus nos diz Because the word of God says que Jesus that falou Jesus para eles: said to them, eles me honram com seus they lábios, honor me with their mouths, mas o meu coração está longe. but yet the heart is far away. Para nós trazermos os dias de hoje, For us to bring to nowadays, às vezes nós queremos sometimes enganar o Senhor. we want Senhor, to deceive the Lord. eu estou todo sábado no culto. Lord, I'm coming to the service every single Saturday. Senhor, eu venho na terça-feira. I come every Tuesday. Senhor, eu faço isso e Lord, aquilo. I do this, I do that. Pai, eu sacrifico isso e aquilo. Father, I sacrifice myself with this and that. Estamos nos escondendo de Deus? We are hiding from God. Ou estamos sendo verdadeiramente adoradores? Or are we being true worshipers? Quantas pessoas não têm buscado, How many people are seeking, espalhadas pelo mundo, spread all around the world, a fama e o dinheiro, fame and money, o desejo de acertar na internet the desire to be someone on the internet através de um vídeo? through a video, E o seu coração está dizendo: and your heart is saying é para honrar o Senhor. it is to honor the Lord, Quando na verdade when in truth é o Deus desse mundo, it is the God of this world atrás de dinheiro e fama. going forward money and A fame. pior coisa The worst thing é nós nos perdermos is for us to lose da ourselves consciência from the conscience de quem realmente somos. of who we truly are. Nós começamos em primeiro lugar, We started in the first place tentando enganar a nós mesmos. trying to deceive ourselves, E depois tentamos enganar as pessoas que estão ao nosso redor. and then we try to deceive the people that are surrounding us, Tentando mostrar o quão espiritual somos, trying to show how spiritual o quão we fiel are, somos, o how quanto nós faithful fazemos we para are, Deus. how many things we do for God. Mas Jesus disse a But Jesus esses said hipócritas: to those hypocrites, com seus lábios me honram, with your lips you honor me, mas o coração está longe. yet the heart is far, far away. E Jesus aqui, ele apenas And Jesus here, disse o que o profeta Isaías já havia he dito. only repeated what the prophet Isaiah had already said. Dani, coloca para nós aí Isaías capítulo 29, 13, por gentileza. Book of Isaiah, chapter 29, Se você verse está com a sua 13. Bíblia, abre a sua Bíblia If aí. you have your Bible with you, please open Profeta up. Isaías 29, Prophet Isaiah, chapter 29, verso de número 13 ao 16. verses 13 to 16. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo não consiste em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. Essa versão é diferente da minha. Continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Próximo. Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez. A coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. Palavra do Senhor. The word of God.
Jesus usou esse texto Jesus used this passage para falar de corações to talk about hearts que estão perdidos, that are lost, enganados deceived, e enganando. and deceiving. Mas para o Senhor But for the Lord, é mais claro it's more clear do que a luz do dia. than the light of day. Deus conhece o teu coração. God knows your heart. Deus conhece o seu levantar. God knows you when Deus you wake up. conhece o teu deitar. He knows you when you go to Sim, sleep. Ele conhece a prova Yes, que você está He passando. knows the provision that you're going through. Ele conhece a lágrima que te escorre no teu He rosto. knows the tears that are running through your face. Mas Ele disse, But He said, olha, no mundo tereis look, in aflições, the world you will have afflictions. mas tenha bom ânimo, But rise up, porque eu venci o mundo. because I won against Ele the world. avisou. He gave us this heads up. O Evangelho The gospel, é tomar a mão do arado it is to put your hands in the e work não olhar para trás. and don't look back. Estamos tão preocupados em trabalhar, We em are so trabalhar. worried to work and work and work, É trabalhar no mundo work in the world, por nosso sustento. to provide for ourselves, É trabalhar na igreja. work in the church, Que nós estamos esquecendo do principal. and yet we are forgetting of the most important thing. É o que está aqui dentro. It's what is inside. O que você está escondendo de Deus? What are you hiding from God? Eu tenho uma palavra para você hoje. I have a word for you today. Você não está escondendo nada. You're not hiding anything. De Deus você não esconde. From God, you can't hide. Talvez você está tentando esconder de você mesmo. Maybe you're trying to hide from yourself Ou das pessoas que te cercam. or from the people that surround you. Talvez nesse momento a esperança sua Maybe in this moment it is your hope seja que o irmão que está sentado ao teu lado for the brother that is right next to you. não perceba Do not realize o tão profundo que você está, how deep you are, o tão distante que você how está. far you are. Mas se Deus tem essa palavra para você hoje, But if God has this word for you é today, porque Deus tem restauração it's para a tua vida. because God has new building for your life. Porque onde há arrependimento, Because where there is há repentance, perdão de pecado. there is forgiveness of sin. Onde há Where there arrependimento, is repentance, Jesus, ele se põe Jesus put himself como aquele que é culpado em as the seu one lugar. who is to blame in your place. Onde há arrependimento, Where there is repentance, há mudança de caminho. there is change of ways. Onde há arrependimento, Where there is repentance, é de dentro para fora. it is from the inside out. Aleluia, aleluia. Esse texto é um alerta This passage is a heads up para a superficialidade da adoração. for the worship that is superficial. Quantas vezes, irmãos, How many times, brothers, nós fingimos que we estamos cheios de pretend Deus? that we are filled with God? Nós fingimos, We pretend. nós levantamos as mãos, We raise our hands. nós pulamos We aqui, jump here. nós falamos glória a We Deus. say glory to God. Só que só Ele sabe Yet only He knows o que está aqui dentro. what is inside. Só Ele sabe Only He knows o quão difícil está how hard it is para você esconder for you to a hide miséria the misery dentro do coração. inside of your heart. Jesus está te convidando Jesus is inviting a parar de esconder, you to stop hiding, a colocar-se de joelhos. to bend your knees Aleluia, aclamar, and cry out aclamar a out Deus to God uma misericórdia for a mercy que há de te alcançar that will reach you quando houver arrependimento. when there is repentance. Aleluia. Nós precisamos parar We need to stop de alimentar a religiosidade vazia. feeding the religiosity in A our hearts. frequência não te levará aos pés de The Jesus. frequency will not take you to Jesus' feet. A frequência no encontro com a igreja The frequency that you come não to the nos church leva aos pés de will Jesus. not take us near Christ. A frequência, o encontro de oração The frequency that you come to the não prayer meeting
te leva aos pés It de will Jesus. not put you by Jesus' feet. Um coração arrependido, Yet a repentant um heart, coração quebrantado, a broken heart, um ego esvaziado. an empty ego. Isso nos leva That brings aos us pés de Jesus. closer to Jesus' Isso feet. nos leva That brings à us verdadeira adoração. to the true worship. Isso nos leva That brings us a um quebrantamento to be broken no qual o Espírito Santo tem liberdade. in a place that the Holy Spirit has freedom. Aleluia. Aleluia. Ninguém em sã consciência No one in the full conscience pode dizer que você é melhor que o apóstolo Pedro. can say that you're better than the Apostle Peter. Eu não sou melhor que Pedro. I am not better than Peter. Eu tenho certeza que você não é melhor que Pedro. And I am sure that you're not better than Eu Peter. acredito que você não se ache melhor que o apóstolo And I Pedro. believe that you don't find yourself better than Peter. Eu quero the falar um Apostle Peter. pouquinho da vida dele. And I want to talk a little bit about his life. Era um homem de atitude. He was a man of many attitudes. Era um homem corajoso. He was a brave man. Ele aceitou o chamado de Jesus. He embraced the calling Quando of ele Jesus. estava ali pescando, When he was there fishing, Jesus chega, Jesus comes. inicia o seu ministério, He put a start on his chamando o ministry, apóstolo Pedro. calling for the Apostle Peter. Olha, larga essas redes, Pedro. Throw those nets. A partir de hoje, Starting from today, você não vai ser mais pescador de you're peixe. not gonna be a fisherman of fish. Eu farei você I will make you pescador de a homens. fisher of men. Ele aceita o chamado do And he mestre. embraced the calling of the master. Um homem líder nato. A man that was born with a Homem leadership cheio de fé. talent and filled with faith. Quem diria, né? Who could say? Quem diria Who could say que Pedro negaria? that Peter would deny Jesus? Pedro foi o único a andar sobre as águas, irmãos. He was the only one who walked upon the waters. Quem aqui já viu um vídeo de Who ever saw a video aquele navio grande, como é que é? Um cruzeiro from a video from a cruise diante de uma tempestade? before a storm? Imagine a grandeza daquele navio Imagine the grandiosity of sendo that ship açoitado pelas ondas. being whipped by the waves. Agora imagine as mesmas ondas, Now imagine the mas num same waves, barquinho pequeno. but with a small boat. À noite, At night, eles pensando que iam morrer they afogados. thought that they would drown. Homens inexperientes no mar. Experienced men in the sea, sorry. Do nada, Out of the blue, algo aparece. something appears. Era Jesus. It was Jesus. Todos com medo. They were all afraid. Pedro fala para ele: quem é? Peter said to him, "Who are you?" Eles cochicham dentro do barco. And they were speaking in low voices inside of the boat. Um fantasma. It is a ghost. Mas a voz vem: sou But then eu. the voice comes, "I am." E It's me. Pedro, cheio de coragem, And Peter, filled with disse: courage, se é o Senhor, manda eu ir he said, contigo. "If it's really you, tell me to come to you." Pedro anda sobre as águas. And he walked upon the waters. Ele quase afundou, He almost drowned porque ele olhou para as ondas. because he looked upon the waves. Mas foi o único que provou But he was the only one who proved andar sobre as águas. what it is to walk upon the waters. Quem teria essa fé? Who would have this faith? Quem poderia dizer que Who could say se iguala em fé a Pedro? that they have the same faith as Se Peter? iguala em coragem? That they have same courage as Peter? Lá em Marcos, capítulo de número 5, In the book of Mark, chapter 5, Pedro, Tiago e João Peter, James, and John, são os únicos a entrar com Jesus na casa de they are Jairo the only ones who entered Jairus' house e with viu a Jesus. filha dele sendo And saw ressuscitada. His daughter being resurrected. Pedro andava Peter mais próximo de Jesus. was the one who walked closest to Jesus. Pedro tinha intimidade com Jesus, Peter had intimacy with Jesus, desejo de aprender com the Jesus. desire to learn with Jesus. Imagine quantas dezenas de Imagine ensinamentos how many dozens and dozens of teachings
Pedro ouviu da própria boca do Peter mestre. heard from the mouth of the master himself. Pedro ama Jesus. Peter loves Jesus. No Getsemane, On the Gethsemane, Pedro também é escolhido aí mais adiante. Peter was also chosen to go forward. No momento de angústia de Jesus, In a moment where Jesus was anguished, Pedro é convidado a ir mais próximo Peter is para invited orar. to come closer to pray. Nesse momento, In this moment, os discípulos, inclusive the Pedro, dormem, disciples, including Peter, they go to sleep, cansados. tired. Quando Jesus volta, When Jesus comes back, pega eles dormindo he finds them sleeping e fala para eles: and say to them, voltem a orar. go back to pray. O Espírito, na verdade, está pronto. The Spirit, in truth, it's ready. E aqui é uma grande verdade. And here it's a great truth. A carne é fraca. But the flesh is weak. Eles dormem de novo. And then they went to sleep again. Pedro está entre eles. And Peter is amongst them. Pedro está entre aqueles que dormem. Peter is amongst the ones that are sleeping, that were sleeping. Pedro tem uma declaração Peter has a declaration que eu acredito que se Jesus fizesse para você, that I believe that if Jesus would make this for you, acho que se fizesse para mim, or even for me, com medo de desapontar o Senhor, afraid to disappoint the Lord, eu falaria o mesmo que Pedro. I would say the same thing as Peter. Talvez você também. Maybe you would too. Jesus reúne os seus discípulos Jesus gathered his disciples para falar da sua morte to talk about his death. e diz assim And que he says, o pastor será ferido the pastor will be hurt. e as ovelhas se dispersarão. Sorry, the shepherd will be hurt and the sheep will be spread. Pedro olha para Jesus e fala assim: Peter looked upon Jesus and says, eu não sei os outros, I don't know about the others, mas eu, but myself, de maneira nenhuma, mestre. in any way, Eu vou até o fim. I go with you until the Se end. precisar, eu If morro. needed, I'll die. E Jesus vai falar para Pedro uma verdade And Jesus will tell Peter a truth que nos mostra o quanto ele conhece o coração. that shows us how deep he knows our hearts. Fala: Pedro, Pedro, He says, Peter, Peter, antes que o galo cante, before the 3 vezes me negarás. before the chicken sings, you will deny me. Before the roof, 3 vezes me negarás. 3 times you will deny me. A boca de Pedro falava, The mouth of Peter would speak, mas Jesus não escutava o que saía da boca. yet Jesus was not hearing what was leaving his mouth. Jesus olhava para o coração. He was looking upon the heart. Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus knew the heart of Peter. Às vezes nós estamos como Pedro nesse momento, né? Sometimes we are like Peter in this moment. Ah, Senhor, eu faço tudo que o Senhor me mandar. Oh Lord, I'll do everything that you tell me to. Senhor, aonde Lord, tiver que ir, eu faço. Wherever you need me to go, I'll go. O que tiver que fazer, eu faço. Whatever I need to do, I'll do. Eis-me aqui, Senhor. Here I am. Manda para mim, Senhor. Send it to me. Eu não sei os irmãos, I don't know about the brothers, mas eu but myself, sou fiel. I'm faithful. Pedro falou na cara de todos. Peter said that in the face of all the others. Ainda que todos eles te Even abandonem, if all of them forsake you, eu não, I Senhor. won't. Será que nós estamos nos comportando como Pedro? Maybe are we behaving like Peter, Achando que nós somos melhores believing that we are better porque fazemos isso ou aquilo? because we do this and that? Será que nós estamos nos comportando como Pedro, What if we behaving like Peter, falando diferente do que o coração é? speaking things that are different from what we have inside our hearts? Pense nisso, irmãos. Think about this. Quantas vezes estamos falando How many times we're speaking
Mas Deus não está escutando. Yet God's not hearing. Porque antes de você falar, Because before you Ele speak, conhece aqui, dentro He do coração. knows here inside your heart. Antes de você falar, Before you speak, Ele te conhece. He knows you. Antes de você conhecer a Ele, Before you know Him, Ele te conhece. before you knew Him, He knows you. Jesus, eu vou com o Senhor até a morte. Jesus, I'll go with you up until my death. Não vai, Pedro. No, Peter, you won't. Ainda não. Not yet. Eu quero ler o texto com vocês. I want to read the passage with you. Lucas 22. Luke Eu 22. preciso que você acompanhe essa I leitura. need you to follow this Eu reading. preciso que você I entenda need you to understand o que Deus está falando no what teu God coração. is speaking to your heart. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Próximo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres. O quê? Quando te When you converteres. turn back, when you convert, Fortalece os teus irmãos. strengthen your brothers. Faz quanto tempo que você está no Evangelho? How long have you been a Christian? 1 ano? 1 year? 10? 10 years? A sua vida toda? All your life? Pedro, 3 anos e meio com Jesus. Peter spent 3 years and a half with Jesus. Milagre, Miracle, ele viu he saw e efetuou. and he performed. Demônio, Demons, ele viu sair pela boca de Jesus, he saw them flee from the mouth of Jesus. mas quando ele foi enviado, But when he was sent, em nome de in Jesus, the name of Jesus, demônio saiu. the demons fled. Paralíticos Paralyzed, andaram walked pelo nome de by the Jesus, name of Jesus. falado por Pedro. Spoken by Peter. Os segredos, The secrets, as interpretações das parábolas de the Jesus. interpretations of the stories of Jesus. Pedro era o primeiro a ouvir Peter was the a first to hear explicação, the explanation. mas depois de 3 anos e meio, But after 3 years and a half, Jesus olha para Pedro e diz: Jesus looks upon Peter and says, Filho, my son, Satanás está de olho na tua vida. Satan is looking at your Eu life. roguei por ti. Yet I cried out for you. Sabe por quê, irmãos? Do you want to know why, brothers? Porque Jesus ama. Because Jesus loves. Porque Jesus cuida. Because Jesus cares. Jesus não desampara. Jesus doesn't forsake. Jesus estava cuidando do coração dele. Jesus was caring for Peter's heart. Mas ele diz uma coisa para Pedro: But he says one thing to Peter. se converte, Pedro. Turn back, convert. Eu não sei o quanto Deus está falando com você. I don't know how much God is speaking to you. Mas eu vou repetir de novo. But I will repeat again. Jesus disse: se Jesus converte. Turn back, convert. Muda de caminho. Turn your ways. Muda a história da tua vida. Turn the story of your life around. Muda o que precisa ser mudado. Change what needs to be changed. Sai do esconderijo, Go away from your hiding place. daquilo que você se esconde, From the things that you hide daquilo yourself. que você diz é para o Senhor, From the things that you say, it is for the Lord. mas na verdade é para gastar com seus deleites. But in truth, it is only to please your own heart. É para que você fique It numa is for posição you mais alta. to be at a higher position. Talvez tudo que você tem planejado Maybe everything that you had planned, não tem nada a ver com o Senhor. there is nothing to do with the Lord. Quantas vezes estamos falando, How many times are we speaking? Deus me direcionou, We're talking. God guided me. Deus me mostrou, God showed me. Deus falou isso comigo, God spoke this to me. Deus está lá em cima. God is up there Não foi eu não, filho. saying, that wasn't me. Eu não falei isso não. I didn't say that. Não falei não. No, I didn't say that. Isso é coisa da tua cabeça. This is something from your mind. Estou tentando te alertar, I am trying to alert you.
mas você está escondido. but you're hidden. Eu estou te convidando a se I converter. am inviting you to turn back. Ah, você botar um ponto final nessa For you to enganação put a period on this time of deceiving. de si mesmo. Of deceiving Deus está yourself. falando isso ao teu God coração. is saying this to your heart. Mateus 26, Matthew 26, verse 33. 33 é o verso no qual It is the Pedro, verse where Peter, ele declara que ainda que todos he neguem, declares that even if everyone denies, ele permaneceria fiel. he would remain faithful. Mas se a gente andar por Mateus 26, If- verso 69, Yeah, if we move forward to Matthew 26, verse 69, Pedro nega Jesus Peter denied Jesus e mostra o quanto Jesus conhece o coração. and shows how deep is the knowledge that God has from our hearts. E quando of as our palavras não coincidem hearts. And if the words are com not o the same, sorry, coração, with the heart, the ones in the heart, não adianta nós falarmos. it doesn't work for us to talk. for us Quando to as speak. nossas atitudes When our attitudes não correspondem do not à correspond verdadeira intenção do coração, to the true intention, to the true intent of our hearts, não adianta fazer. it doesn't work. Eu estou falando na igreja, I'm talking about eu the estou church, falando lá fora, outside. não adianta. It doesn't work. Filho meu, dá-me o teu coração. My son, give me your heart. Pedro nega Jesus. Eu gostaria que Peter denied Jesus. o meu tempo já está se esgotando, My time is almost up. mas eu queria entrar aqui um ponto But I would importante, like to mention a very important point. que toda essa fé de Pedro, That all this faith that Peter showed, quando Jesus ele é preso, when Jesus was arrested, ele é levado à casa de Caifás, he was taken to the house of Caiaphas. porque estava havendo ali uma reunião entre os principais. Because there was a meeting happening with the princes of the synagogue. Pedro estava acompanhando Jesus de perto. Peter was following Jesus by near. E era uma noite fria, And it was a cold, cold night enquanto Jesus era julgado. while Jesus was being judged. Pedro se aquecia no fogo. Peter was warming up by the fire. E durante a negação, nessas 3 negações, And through the denial, the as 3 denials, pessoas reconheceram Pedro people around recognized Peter. e disseram: And they said, você é um deles. you are one of them. Pedro disse: não. Peter said, no. Ele mudou de lugar. He changed places. Ele não queria ser reconhecido. He didn't want it to Ele be queria se recognized. esconder no meio da multidão. He wanted to hide in the midst of the crowd. Quando ele muda de lugar, When he changed places, uma mulher fala para ele: a woman says to him, você é um deles. you are one of them. Pedro fala para ela: And Peter says to her, não sou. no, I am not. Sabe o que ela responde? Do you know what she Vocês answers lembram? him back? Do you remember? A tua fala te denuncia. The way you speak denounces you. Eu acho que Deus estava falando já. I think God was already speaking. Pedro, Peter, você não pode se esconder. you cannot hide. Você é um deles, Pedro. You are one of them, Peter. Você é um deles, You Pedro. are one of them, Peter. Para de se esconder. Stop hiding. Você negou 2 vezes. You denied twice already. Pela 3ª vez, For the 3rd time, Pedro fala: Peter says, eu não conheço esse homem. don't know this man. O galo canta. And then the rooster Eu cried. acho que é a maior tristeza que Pedro sentiu na And I vida. think that was the greatest sadness that Foi- Peter felt in his life. Quando o galo cantou When the rooster cried out. e ele percebeu And he realized que no alto da sua fé, that
From the high point of his Ele faith, foi ao mais profundo he went to the na deepest angústia do ser humano, of the anguish of a human being. pois ouviu a voz de Deus. Because he heard the voice of God. Ele se lembrou He remembered de cada momento of each em moment que Jesus demonstrou that Jesus showed misericórdia e graça. mercy and grace. E ele disse: And he said, eu não o conheço. I don't know him. Eu queria que nós pudéssemos sentir I wanted for dentro do us to be nosso able to feel coração in our hearts quando tentamos nos esconder. when we try to hide. E Deus está chamando. And yet God is E calling. nós nos escondendo. And yet Eu we não are estou hiding. falando de chamado pastoral. I am not calling about Eu não pastoral estou calling. falando de I'm talentos que not você talking precisa about entregar. gifts and talents that you need to give. Estou falando de coração. I'm talking about the heart. Eu estou falando de intimidade. I'm talking about intimacy. Como eu queria How I wanted sentir o que Pedro sentiu. to feel what Peter felt. Porque quando ele sente a angústia, Because when he felt the a anguish, decepção, the deception, de acreditar to believe, the que disappointment, não to believe negaria o mestre, that he would not deny the master, por acreditar que era melhor que os outros, for believing that he was better than the others. se sentiu na miséria. And he found himself in misery. Chora amargamente. And he Como um cried sinal in bitterness as a sign que não pode viver sem Jesus. that he can't live without Jesus. Que jogou tudo para fora. That he threw everything away. Sabe o que Pedro faz depois que Jesus é crucificado? Do you know what Peter did after Jesus was crucified? Ele volta a pescar. He goes back to fishing. Quando Jesus chama Pedro, When Jesus called Peter, ele disse para Pedro: he said to Peter, filho, my son, não mais pescador de peixe, you are not a fisher of fishes. pescador de homens. Now you are a fisher of men. Sabe qual era o sentimento de Pedro? Do you know what was the feeling that Peter held inside? Eu estraguei tudo. I ruined everything. Eu quebrei a promessa. I broke the promise. Quebrei a confiança. I broke the trust. Eu neguei o mestre. I denied the master. Ele foi morto na cruz. He was killed on the cross. O que me resta? What is left for me? Voltar para minha antiga vida. Go back to my old life Praticar o que a única coisa que eu sei. and to do the only thing that I know how to do. Pescar peixe. Fish, to be a fisherman. E é maravilhoso que naquele dia And it is wonderful that on that day, Deus tirou todos os peixes. God removed all the fishes. Sem peixe. No fishes at all. A noite toda. All through the night. Não vai pegar peixe. You're not gonna catch Porque a o fish. teu lugar não é pescando Because peixe. that's not the place where you're supposed to be. Vocês não vão pegar peixe. You're not gonna catch any fish. Pedro lançava a rede. Peter would cast the Não net, vinha peixe. and yet fishers A noite fishes inteira. wouldn't come. Eu All through the imagino que night. cada lançada I imagine that every time he would cast ele it, lembrava que He would tinha remember. traído Jesus. that he had betrayed Jesus. Ele lembrava que ele tinha negado o He would Senhor. remember that he had denied the Lord. E aí ele vai ali And then he voltar a fazer a única coisa que sabia. goes back to do the only thing that he knew how, A noite toda. all through the night. Deus não permitiu God didn't allow que nenhum peixe entrasse that na rede. not even one fish was caught in the net. Aí aparece Jesus, And then Jesus shows up, ressurreto. resurrected. Ele grita: He cries out, joga a rede pro outro lado. cast the net on the other side. Diz, quem que é? And he said, Sem who saber quem que é. are you? Without knowing who that was. Senhor, Lord, nós tentamos a noite toda. we tried all through the night. Nós não pegamos um peixe, We didn't catch not even one fish. mas pela tua palavra But by your word, eu vou lançar. I will cast.
153 grandes peixes. 153 great fishes. Aonde estavam esses peixes? Where were those? Estavam ali, They were there. não sendo permitidos por Deus. Yet God didn't allow. Era uma mensagem de Deus. It was a message of God. Vocês não nasceram para pescar. You were not born to fish. Peixes Fishes. nasceram para obedecer You were born to a obey minha palavra. my word. E sobre a minha And palavra, upon my word, lance a rede. cast the net. Sobre a minha Upon my palavra, word, tenha fé. be faithful. Have faith. Mas Deus, Jesus, ele queria But Jesus wanted deixar bem claro que ele perdoou to Pedro. make it really clear that he had forgiven Peter. Mas para isso, But for Jesus tinha que tocar na ferida. Jesus had to touch the wound. Jesus chama Pedro, Jesus called Peter. João capítulo 21, eu encerro aqui. John chapter 21, verse 3, and I'm finishing. Verso 15 e 17. Sorry, verses 15 to 17. 21, 15 to 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondendo: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Obrigado, filho. Jesus tocou na ferida, Jesus touched the wound, mas foi para curar. but he did it to heal. Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus knew Peter's heart. Quando negou, When he denied it, Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus knew the heart of Peter. Quando se arrependeu e se When quebrantou. he was repentant. 3 vezes 3 times me negaste. you denied me. 3 vezes 3 times confirmou: he confirmed, eu te amo, Senhor. I love you, Lord. E aqui está, queridos irmãos, And here it is, a ordem de Jesus para Pedro: the command of Jesus to Peter. se você me ama, If you love me, trabalhe work pelas minhas for ovelhas. my sheep. Se você me ama, If you love me, trabalhe work pelas minhas for ovelhas. my sheep. Aquele que ama Jesus, The one who loves Jesus, ele é conhecido he is known pelo tanto que ama for how he o loves seu irmão. their brothers and sisters in Christ. Nisso conhecereis que sois meus And this discípulos, I will know that you are my disciples, quando amardes uns aos outros. when you love one another. Tu me amas? Do you love me? Cuida das minhas Care ovelhas. for my sheep. Jesus conhece o teu coração. Jesus knows your heart. Jesus conhece o meu coração. Jesus knows my heart. Sabe o quanto está sendo difícil pregar? Do you know how hard it has been to preach? Muito difícil. Really hard. Sabe o quanto o meu coração está doendo? Do you know how much my heart is hurting? Muito mais que você possa imaginar. Much more that you can imagine. Mas se há arrependimento no nosso coração, But repentance in our hearts. se há desejo de nova If direção, there is repentance, if there is a desire for new direction, no qual Deus te mostrará
The place where God will show you, que Deus vai te guiar. that God will guide you. Tem amor para você, There is love for tem you. restauração para você, There is tem restoration perdão para for you. você, There is forgiveness for you. tem nova vida para There is você. new life for you. Queria te convidar a colocar-se de pé. I would like to invite you to stand up. Para cada negação, For every denial, uma oportunidade de restauração. an opportunity to be restored. Eu não sei você, I don't know about you, mas a palavra falou no meu coração. but the word spoke to my heart. Eu espero que tenha falado ao teu coração. I hope it had, E que gere em spoken to você your heart, and to create in you um posicionamento diferente que você a tem different tomado. positioning that you have been having. Eu espero que você saia desse esconderijo, I hope for you to que leave você this faça o hiding place exame de você mesmo. and for you to self-examine E lembre-se, and remember, Ele te vê. He sees you. Você não se esconde dele. You can't hide from Him. Aonde quer que você tente se esconder, Wherever you try to hide, você não pode se esconder. you can't hide. Ainda que tenha dado certo você se esconder dos Even olhos if it is working for you to hide from the eyes of other da people, igreja, do from pastor, the eyes of the church, the pastor, dos irmãos, and our brothers and da sisters, família, from your da family, família do Brasil. the family from Brazil. Ainda que está dando certo esse Even esconderijo, if it is working this hiding não se place, engane. don't be mistaken. Dele você não se esconde. From Him you cannot hide. E Ele está te chamando a And sair He's deste lugar calling you to leave this place para um lugar alto, to a high place, um lugar firme, a stronghold no qual Ele cuida, where He cares, no qual você tem intimidade, where you have intimacy, no qual a transformação acontece de dentro where para the fora. transformation happens from the inside out. Para de se esconder do tanto de tempo que você tem de igreja. Start hiding behind the time of how much time of Christian do you have? Para de achar que você, por ter 30, 40 anos, Stop believing that because you have 30 or 40, even 40 você não years, precisa mais buscar. that you don't need to cry out and seek for Him. Que você já sabe o suficiente. That you already know enough. Quantas pessoas estão se escondendo How many people are hiding? através dos feitos que fizeram há Through 10, the 20 anos acts atrás? that they worked 10, 20 years ago. Quantas pessoas se escondem How many people hide através daquilo que viveu, de behind vigílias, the things that they de momentos de they oração, lived before? de momentos de intimidade que houveram, Moments of intimacy that they had. mas hoje não tem mais. And yet today they don't have it anymore. Deus está te convidando God is inviting you a viver novamente to live it again na presença dEle. in His presence. Eu quero orar com você, amém? I would like to pray for you. Glória a Jesus. Não sei se vocês já perceberam, I don't know if you already realized a questão de vir à frente é That- passo de fé. when you come to the altar, when you come to the front, Mas uma it is a palavra step como of essa faith. But a word like this one, pode levar alguns irmãos it may take a few of our brothers and a sisters começar a falar, olha aquele irmão, to start saying, look upon that brother. devia estar escondendo alguma coisa. Maybe that person was hiding Foi lá na something. frente, They went to the front. olha aquele outro irmão, Or look at the other brother. parecia que ele estava tão fiel, We thought that he was so mas está faithful, precisando de oração. but it is in need of prayer. Eu não preciso que você venha aqui à frente. I don't need you to come here to the front. Eu sei que Deus falou no teu coração. I know that God spoke to your E heart. se eu fosse chamar à frente, And if I were to eu call seria o primeiro a descer. you here to the front, I would be the first Eu não to sou come melhor down. que ninguém. I'm not better than anyone. Eu preciso de I Jesus. need Jesus. Eu preciso de Jesus. I need Jesus. Por isso eu quero apenas que você feche os That's seus why I olhos. would like for you to only close your eyes. Que eu quero orar. And I would like to pray. E você, no seu íntimo, fale com And Ele. in your intimate place, talk with Him, speak with Him. Ele vai olhar para o teu coração agora, He will amém? look upon your heart now. Coração contrito, quebrantado, A broken heart, arrependido. repentant.
Deus tem restauração para a tua God vida. wants to restore your life. Deus tem uma nova vida para God has você. new life for you. Deus tem um novo futuro para God has a você. new future for you. Em nome de Jesus, Senhor, In Jesus' name, Lord. eu quero te adorar e te I want louvar, to Pai. praise and worship you. Obrigado pela tua Thank palavra, you for Senhor. your word. Querido e amado Deus, Beloved God, eu te peço, I ask of you, encontra esse coração, Pai, find this heart, Lord, que está escondido, that is hidden, distante. far away. Revela, Senhor, Reveal, Lord, esse coração this agora, heart Pai. now. Esse desejo que há This nos desire corações that there are in the heart. de voltar à intimidade, To turn back to de dar o intimacy. passo, Senhor, à To give santificação, this step to the holiness. de começar a examinar a si mesmo And start to self-examine e se encontrar novamente em Ti, Pai. and find themselves again in Senhor, you. eu te peço, Lord, I ask of you. cresça agora o desejo, May Pai, it grow now, Lord. de buscar a Tua presença To como seek your nunca, presence as de never orar before. como nunca, And pray Senhor, as never before. de ler a Tua palavra And como read your nunca, word Pai. as never before. Senhor, a partir de agora, Lord, starting Jesus, que queime o coração, now, may their hearts que essa burn. palavra, Senhor, May martele, this Senhor, word a knock mente on their e o minds coração. and their hearts. Eu te peço, I Senhor, ask, Lord, que eles venham sentir, Senhor, they feel, a Lord, presença do Teu Espírito the Santo, presence of your Holy restaurando Spirit, aquilo que estava quebrado. restoring what was Se broken. eles venham sentir o perdão, May Pai, they feel the em forgiveness seu coração in their hearts e o abraço do Teu Espírito and the embrace Santo, of your Holy o amor Spirit. de Deus The love derramado of sobre God os being poured corações. out in the hearts. Pai, eu te peço, Father, I ask em you, nome de in Jesus, Jesus' name, um novo tempo, Pai. a new time, Oh, Jesus, mais intimidade, more intimacy, mais intimidade, more Pai. intimacy, Father, Mais intimidade, Pai. more intimacy. Senhor, em nome de Jesus, Lord, in Jesus' um name, novo tempo a new de time buscar incessantemente to a Tua cry out presença. Oh, Jesus, incessantly por aquilo for que your Tu name, és, for what you are, por aquilo que Tu és, for Senhor. what you are. Toque esses corações agora. Touch those hearts now. Toque esses corações Touch agora. those hearts Para a now. glória do Teu santo For the nome. glory of your Nós te holy louvamos name, we praise e you agradecemos and we thank you. em nome de In Jesus. Jesus' name. Seja restaurado em nome de Be Jesus. restored in Jesus' name. Seja restaurado em nome de Be Jesus. restored in Jesus' A name. comunhão, a presença, To the covenant, to the presence. em nome de In Jesus. Jesus' name. Cada vida que ouviu, To every life that heard. cada vida que quer mudança, To every life that wants change. cada vida que está disposta, To every life that is willing. seja restaurada. Be restored. O caminho, The way. a intimidade. The intimacy. Oh, papai querido, eu te peço. Beloved Father, Em nome de ask Jesus, of you. Restore. Em nome de Jesus, In toque. Jesus' name, touch. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Obrigado. May God bless you.